Louvo o Senhor, porque o Senhor nos mandou dentro do presídio aqui em São Paulo, irmãos, dentro do Cadeião de Pinheiros, nesse lugar, um lugar muito difícil, onde muitas facções estão ali dentro. Louvo a Deus, porquanto começamos uma obra ali dentro, junto com alguns irmãos, uma missão de cultos religiosos. Agradeço ao Senhor, porquanto um dia chegamos dentro daquele lugar, irmãos, passamos por todos os procedimentos, e naquele momento que nós entramos dentro daquele raio, irmãos, agradeço a Deus que veio um moço correndo com uma Bíblia, um inário na mão. Ele veio na minha direção falando: irmão Fernando, desesperado ele estava. Eu olhei para ele, tentei acalmar, falei: filho, o que está acontecendo? Ele falou: o que está acontecendo eu não sei, mas o piloto do raio mandou te chamar agora, ele quer falar contigo. Eu falei: o que é piloto? Eu não sabia o que era. Ele falou: o piloto, ele é comandante de uma facção e ele domina todo este raio, ele quer falar com o senhor agora, vamos para lá. Chegamos na porta daquela cela, tinha 3 homens, irmãos, ali protegendo aquela cela. Eles abriram, nós entramos, e naquela hora tinha 15 homens, 10 a 15 homens ali dentro, se não me falha a memória. Aquele homem veio, se apresentou, pegou na minha mão e falou assim: vocês são crente da Congregação Cristã no Brasil? Eu falei: somos, por misericórdia. Eu falei: quem é você? Ele falou: eu sou fulano de tal, eu lidero aqui este raio, porque eu sou piloto dessa facção. Falou o nome de onde que ele era. Irmãos, e naquele momento eu falei: o que você quer conosco? Ele falou assim: olha, eu chamei vocês aqui porque eu preciso saber que se o Deus que vocês servem, ele é um Deus vivo e ele é de verdade. Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, aquela preocupação que estava dentro do meu coração foi embora, porque não era a mim que ele queria conhecer, era o Deus que fez os céus e a terra, e ele é Pai de todos os espíritos e tem todo o poder sobre a sua mão. Eu falei: Senhor, como eu vou te apresentar para este homem? E o Senhor falou no meu coração: meu servo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Dobramos os joelhos, uma glória nos tomou dentro daquele lugar, um silêncio muito forte, irmãos, e ali a oração Deus dava a um dos servos de Deus que estava ali dentro. Percebíamos que Deus já tinha tocado neles, porque escutávamos o sussurro de um choro dentro daquele lugar. Levantamos, irmãos, e quando nós levantamos, aleluia, o Senhor falou: eu gostei do pedido dele, ele quer me conhecer, pode anunciar que eu vou me apresentar para eles agora dentro desse lugar. E o Senhor falou para ele: olha, homem, você quer conhecer se esse Deus que nós servimos, ele é um Deus vivo e ele é poderoso, se ele é de verdade, então o Senhor te manda dizer que ele vai se apresentar agora. Naquele momento eles olharam para a grade da porta, achando que Deus ia entrar pela grade principal. Eles olharam pela grade da janela, achando que Deus ia entrar pela grade da janela, mas o que eles não sabiam, que o Espírito de Deus já estava tomando os corações que ali estavam, e o Senhor tomou alguém pelo Espírito Santo, dizendo assim: você quer me conhecer, mas sou eu que te conheço desde o ventre da tua mãe. Quando ainda pequena você não teve um pai para te abraçar, você não teve um pai para beijar no teu rosto, te aleluia, dizer que te amava. Então o mundo te arrastou, as drogas te arrastou, a criminalidade te arrancou, te levou embora. Mas para você saber que esse Deus, ele é vivo, ele é de verdade, ele está subindo uma rua agora, e na última rua tem uma viela. Nesta viela, a última casa à esquerda, tem a casa de uma senhora marcada pelo sofrimento. É a senhora, sua mãe, que agora está colocando um véu sobre a sua cabeça, dobrando seus joelhos em volta da sua pele, dizendo: Senhor, se o meu filho estiver vivo ainda, faz ele te conhecer como eu te conheci. Naquela hora, aquele homem gritou dentro daquela cela, ele chorava, gritava, parecia um leão bramando dentro da selva. A glória de Deus visitava, e o Senhor falava assim: você queria ter um abraço de um pai? Eu sou o teu pai, que diz o Senhor. Irmãos, a glória de Deus nos visitava, e eu fiquei preocupado, porque os presos que estão no pátio naquela hora, eles estão fazendo alguns lazeres, mas, irmãos, não se ouvia nada pelo lado de fora. Irmãos, eu fiquei com medo de uma rebelião, alguma coisa acontecer. Louva a Deus, irmãos, porquanto
Naquele momento, muita presença de Deus nos visitou. Esses dias mesmo eu tive com um irmão que Deus falou para ele que ia abençoar ele. Falou, senhor, mas que jeito o senhor vai abençoar ele? Eu falei, eu tenho as ferramentas e os caminhos. Aí, irmãos, chegou um senhor para vender uma fazenda para ele. Falou, vim te vender uma fazenda. Ele falou, não tenho dinheiro nem para comprar nem um prego para pôr nessa fazenda. Imagina a fazenda. Como ele falou, eu vou te vender por 5 milhões a fazenda, mas você vai pagar para mim só quando dá certo, quando você puder. Ele falou, bom, se é assim, então eu compro fazendas para pagar quando puder. E comprou uma fazenda por 5 milhões. Chegou o dia lá, irmãos, começou a sobrevoar um helicóptero e aterrissou na fazenda lá, que ele não era dele, ele tinha pagado, né? Aí aterrissou o helicóptero e saiu uns homens muito grandão, uns homens meio avermelhados, assim, parecendo irlandeses, e veio aqueles homens com a pasta, com o notebook na mão, tudo, desceu lá e falou assim para ele, nós estamos montando uma usina de álcool aqui, por perto, e vamos precisar aqui de muitas áreas para plantar cana. E sobrevoando aqui, vimos esta área dessa fazenda e viemos te propor para você arrendar essas terras para nós plantar cana, para fazer moer com matéria-prima da usina. E aí ele falou, quanto vocês pagam? Ele falou, nós fazemos um contrato com você de 5 anos para usar suas terras e pagamos 1 milhão por ano, dá 5 milhões. Já vamos fazer o cheque agora. Ele falou, tá feito, onde é que assina? Aí já pediu lá, assinou, deu o cheque de 5 milhões para ele, e aí vão para usar a terra dele por 5 anos. Ele foi lá e pagou o dono da fazenda, que não era dele. Ele vendeu, mas não tinha pago ainda, ou comprou, mas não tinha pago. Foi lá e deu o cheque de 5 milhões para o dono da fazenda, falou, daqui 5 anos acaba o contrato, eu sou dono de uma fazenda, ganhei 5 milhões aí em 5 anos. Irmão, passou os dias e não chegava o pessoal lá para plantar cana. E esperou 6 meses e falou, mas o turma não vem plantar cana aqui. Derrubar cerca, tombar, plantar cana, preparar o solo, tudo. Aí passou mais de 6 meses, o helicóptero de novo aterrissou lá. E só aqueles homens outra vez veio lá, falaram assim, olha, deu uma briga na sociedade, não vai ter usina, não vai ter nada, eu só vim te avisar que você pode ficar com a fazenda que ninguém vai plantar nada aqui. Como foi nós que rescindimos o contrato, então os 5 milhões é teu. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz, irmão, quando a gente serve a Deus de um puro e sincero coração. Irmãos, com 13 anos de idade, passei pela enfermidade do câncer, tive um câncer maligno e 65 dias, esse câncer ele não coube dentro do meu crânio, dentro da cabeça, e ele estourou para fora do lado esquerdo. Vou resumir o máximo possível. E em São Caetano do Sul, onde nós residimos, não havia ainda condições de fazer algum tratamento e ser atendido de emergente. Então, um primo nosso médico, ele ficou sabendo da situação, a Irmandade, o Ministério, todos. Entramos todos em grande desespero, as dores de cabeça eram muito fortes. Fui encaminhado para um hospital em São Paulo, um hospital que cuida somente da enfermidade do câncer. Chegando lá, os médicos olharam para o meu pai e para minhas irmãs que estavam junto. Isso foi no ano de 1992, eu tinha 13 anos de idade. O médico olhou para o meu pai e falou, pai, o senhor demorou muito para trazer o menino aqui, por que o senhor demorou? Meu pai falou, doutor, eu estou aqui pelo SUS, para conseguir vaga aqui nesse hospital foi muito difícil. Por que o senhor está falando isso? Falou, pai, a situação do seu filho é gravíssimo, não tem mais o que fazer por ele, o senhor está vendo esse tumor, essa bola que está aí para fora, meu rosto estava já deformado, irmãos. Eu falei, meu pai falou, sim, doutor. Falou, então, é um câncer galopante.
nós vamos fazer uma tomografia para ver como que está dentro do crânio. E quando foi feito, irmãos, foi diagnosticado que tinha 2 tumores. O de dentro do crânio era maior do que o de fora. E os médicos olharam, e ele olhou para mim e falou assim, eu estava deitado no colo de uma das minhas irmãs, esse lado aqui eu já não deitava mais, porque o tumor era grande, doía muito. Aleluia, aleluia. Eu deitei do lado assim no colo de uma das minhas irmãs, e o médico falou, pai, ele tem 30 dias de vida no máximo, leva ele para casa, não tem o que fazer. Se fosse benigno, nós iríamos operar ele, mas é maligno, não tem o que fazer, pai. Irmãos, imagina, 29 anos atrás, estava sendo descoberto ainda o câncer, quimioterapia, radioterapia, tudo que hoje às vezes há uma facilidade, mas na época não tinha nada disso, era muito difícil. E eu estava deitado assim, sentado na cadeira, mas deitado desse lado. Eu levantei e falei assim, doutor. Ele falou, ô filho, fala, o que você quer falar? E eu estava com muita dificuldade, irmãos, porque o tumor, ele cresceu e pegou aqui no maxilar, então não abria e fechava a boca normalmente, então eu travava os dentes. Mas eu falei assim com muita dificuldade para ele, doutor, eu tenho um Deus que fez o céu e a terra, glória a Deus. Doutor, Deus vai me libertar. Mas o meu raciocínio, a consciência não estava mais normal, irmãos, já estava me afetando, não sabia o que era tumor, o que era câncer, para mim, não sabia nada do que estava acontecendo. O doutor falou assim, filho, o doutor aqui vai fazer o que pode por você, o que o doutor não puder fazer, vamos ver se ele consegue te ajudar. Falei, glória a Deus, doutor, Deus vai fazer uma obra. Irmãos, e o médico falou assim, então leva ele para casa, nós vamos fazer uma junta médica. Vou resumir, irmão, vamos fazer uma junta médica e nós vamos entrar em contato. Passou mais ou menos 10, 15 dias, o tumor foi crescendo, sem tratamento, só analgésico, antibiótico e anti-inflamatório para passar as dores. Chegou um momento que dentro do quarto era só escuro. A Irmandade entrava no escuro, orava, ia embora, a janela não podia abrir, a luz não podia ficar acesa, já estava debilitada as pernas, já não alimentava mais com colher, era só líquido. Meu pai e minhas irmãs faziam comida no liquidificador, batia, eu sugava com um canudinho e fui emagrecendo, as necessidades já fazia na cama. E um dia meu pai falou assim, não dá mais para nós esperar, nós vamos buscar a palavra, nós não estamos congregando esses dias porque é médico, é exame, é para lá e para cá, mas hoje eu quero congregar numa igreja longe, quero entrar, não vou pedir oração lá na porta, não vou falar nada, não quero que o irmão me conheça, e eu vou ficar aguardando o que Deus vai falar pela palavra. Ele foi congregar, irmãos, numa certa casa de oração, e naquele dia os corredores estavam tudo cheio. Ah, que saudade das igrejas cheias, aleluia, aleluia. E ele sentou no cantinho e os irmãos de pé, não dava para ele ver, irmãos. O servo de Deus assim no púlpito, ele abaixou a cabeça, falou, Senhor, há pouco tempo houve uma tragédia na minha casa, 3, 4 anos atrás, a minha esposa foi embora, Senhor, agora estou eu com os meus filhos, e eu não sei o que tu vai fazer com esse menino, se tu vai recolher, se tu vai libertar, manda a tua palavra, aleluia. E era uma palavra de doutrina, e o meu pai falava, Senhor, eu amo a doutrina, eu amo a palavra, mas eu preciso de uma resposta, o que tu vai fazer com ele? Se tu for recolher, já fala pela tua palavra, me prepara. E o servo de Deus, irmãos, pegando, dá licença, pegando o pedidinho de oração que se pede lá na porta, se vocês soubessem a validade disso daqui, um risquinho desse, Deus faz uma obra. E o servo de Deus saiu assim da tribuna, aqui no canto, estava lotado, muito cheia a igreja, e ele saiu aqui no canto, e meu pai estava de cabeça abaixo, e o servo de Deus falou assim, irmão, e meu pai levantou a cabeça, parecia que estava chamando ele, mas não era na palavra, na virtude, no poder da palavra. E meu pai olhou, o servo de Deus fechou os olhos junto com ele, irmão, junto. Irmão, você veio buscar a palavra para o teu filho, que está desenganado pela ciência, e aleluia, e você veio saber se é a minha vontade libertar ou não. Olha aqui a resposta de Deus para você, para teu filho e para tua família. Rasgou o papelzinho de oração, falou assim, hoje morte para,
e vida continua na vida do teu filho. Vá em paz, farei uma grande obra e na boca dele colocarei a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Meu pai voltou feliz, mas quando olhou lá o quadro, eu estava praticamente morto, não tinha mais o que fazer. O hospital ligou dali uma semana, mais 10 dias, o tumor muito grande, as dores, já era transportado de ambulância, levava e trazia. Pai, vamos iniciar uma quimioterapia nele, a quimioterapia mais forte que tem é a de cor vermelha, ou ele vai vir a óbito pela doença, ou se não for pela doença, vai ser pela quimioterapia, mas o senhor aceita nós fazermos uma tentativa? Meu pai falou: doutor, Deus vai fazer um milagre na vida dele, pode colocar ele na quimioterapia que Deus vai fazer uma obra. Irmãos, resumindo, 53 sessões de quimioterapia, 1 ano e meio praticamente dentro do hospital. Não estamos aqui para contar sofrimento, porque se fosse para nós contar sofrimento aqui, nós só contaríamos o sofrimento de um só, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Passou todo esse período e eu agradeço a Deus, já se completou 29 anos. Depois passei por uma cirurgia aqui no crânio, muito profunda, tirou o osso aqui desse lado, eu não tenho movimento aqui de sobrancelha, nem daqui da minha lateral, mas não tem problema. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me libertou por completo. Glória a Deus. Depois me deixou eu tocar na sua orquestra e também nos colocou como auxiliar de jovens. 19 anos preparou meu matrimônio. Não poderia ser pai, Deus me deu, Deus nos deu 2 filhas. Uma já vai fazer 19 anos, a outra 15 anos. Aleluia. E Deus falou na palavra naquele dia para o meu pai: o mundo saberá um dia da obra que eu farei na vida do teu filho. E hoje se completa esta palavra de 29 anos atrás.